essa foi a razão pela qual eu decidi fazer a cirurgia, a CFF, a cirurgia de feminização facial, porque eu tinha uma disforia de gênero cada vez mais crescente e mais grave com relação ao meu rosto. Olá, eu sou a Léo Feres, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Antes de iniciar o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações de quando é que tem vídeo novo. O tema de hoje é a cirurgia, conhecida lá fora como FFC, ou aqui no Brasil como CFF, que é a cirurgia de feminização facial. Mas antes de falar sobre a cirurgia, eu preciso explicar o que é disforia, disforia de gênero. Muita gente que vem falar comigo às vezes e pergunta sobre essa questão trans e tal, e aí eu menciono a palavra disforia e muita gente não conhece. Aliás, eu acho que quase ninguém que eu falei assim de primeira sabia o que significava disforia de gênero. Então eu vou explicar o que é. Disforia de gênero, então, é uma aversão muito intensa que uma pessoa tem com relação às características que remetem ao seu sexo de nascimento, ao seu gênero de nascimento. Então, por exemplo, eu me identifico como mulher trans e eu tenho disforia com os aspectos masculinos do meu corpo. Eu tenho uma aversão muito grande com os aspectos que remetem ao gênero masculino. Então, eu tenho uma disforia de gênero. Então, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a ver uma psicóloga, que era uma pessoa especialista em transexualidade, então ela já tinha várias pacientes e vários pacientes trans, eu apresentei a ela essa questão da disforia com relação ao meu rosto e a gente trabalhou isso por um tempo. Eu comecei a cogitar de fazer essa cirurgia há muitos anos, antes de revelar às pessoas que eu era uma mulher trans, que eu me identificava como pertencida ao gênero feminino. E depois que eu revelei, essa disforia só foi mais crescente, até que em um momento eu tinha muita dificuldade em me olhar no espelho, eu tinha dificuldade em me ver em fotos, era uma coisa que me perturbava, era uma coisa que mexia muito, muito com o meu estado emocional, com o meu equilíbrio emocional. Eu tive sorte de nunca ter muito pelo no rosto, ainda bem. Só que mesmo fazendo, você tem aquela marca dos pelos, aquele cinza que fica. Mas a questão principal da minha disforia de gênero com relação ao meu rosto era a parte óssea, que carregava todos os traços que a testosterona se encarregou de cumprir perfeitamente, né, o seu papel na minha puberdade. E assim, no decorrer da minha vida adulta. Eu tinha um rosto bem masculino, assim, eu tinha uns ossos da testa bem fortes, da mandíbula, do queixo, eu tinha um nariz bem saliente, assim, eu tinha um rosto bem masculino, os olhos mais fechados, porque eu tinha o osso do homem aqui, na órbita ocular ele é um pouco mais avantajado. Isso me incomodava, isso foi me incomodando cada vez mais até que se tornou insuportável e eu não conseguia mais me olhar direito. Para uma pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento, então, por exemplo, se você é um homem e você nasceu homem, e você se identifica como homem, você se olha no espelho e você vê um homem, você gosta de ver o que você identifica no espelho. E para uma pessoa trans, que tem disforia de gênero, isso eu acredito que é uma coisa que uma pessoa cis não consegue dimensionar. De se olhar no espelho e você... Não é o fato de você não se reconhecer, é o fato de você não reconhecer o seu gênero. É uma coisa muito, muito pesada, muito difícil. Você, por exemplo, se sentir mulher e você olhar no espelho e você ver um homem. Essa foi a razão pela qual eu decidi fazer a cirurgia, a CFF, a cirurgia de feminização facial, porque eu tinha uma disforia de gênero cada vez mais crescente e mais grave com relação ao meu rosto. Então, o que eu fiz? Dependendo da pessoa, claro, dependendo do rosto que você tem, você pode decidir fazer determinados procedimentos. Tem vários procedimentos que fazem parte de uma cirurgia de feminização, não é um só, porque o rosto ele tem vários caracteres que carregam o seu gênero biológico. Eu fiz a minha cirurgia na Facial Team, é uma clínica especializada em cirurgia plástica de feminização facial. Ela tem, acho que a sede dela na Espanha e esse cirurgião, ele abriu essa franquia aqui, é incrível, vocês podem procurar, eles têm Instagram e tal. Depois eu até anoto aqui na descrição do vídeo, eu deixo o contato deles lá para quem tiver interesse.
eu fiz 5 procedimentos. Um deles foi a frontoplastia, que é a raspagem desse osso aqui da testa, próximo das órbitas oculares. Os homens têm uma protuberância muito grande nesse osso aqui. Se você olha principalmente de perfil, isso aqui é muito mais saltado, até de frente dá pra perceber. E no meu caso eu tinha uma protuberância mesmo aqui óssea, que era muito característica do meu crânio masculino. Então a frontoplastia raspa esse osso para deixar ele mais liso, para ficar mais feminino. E junto disso eu fiz a raspagem do osso aqui da órbita ocular, porque a gente também, o homem também tem. A gente não, né? Mas a pessoa nascida homem, né, no caso eu, de corpo de homem, né, porque na mente sempre fui menina, como eu falei, faz essa raspagem também, faz esse arredondamento da órbita ocular, que é uma característica mais feminina, porque o crânio da mulher tem toda essa parte lisa e aqui bem arredondadinho. Além disso, eu fiz uma coisa que chama, é um procedimento que chama endotines, se eu não me engano, que são 2 perfurações no crânio aqui, para prender um gancho. São umas pontas assim, tipo umas pontas que ficam, que é colocada dentro do crânio e fica com umas pontas para fora, porque eles levantam a pele aqui, o músculo da testa e prendem para lá para levantar a sobrancelha, levantar o olhar, né? O homem tem a sobrancelha muito mais caída. Todos os procedimentos são feitos de uma forma, a maioria deles interna, são as cicatrizes, mas a da frontoplastia eles fazem uma cicatriz. Eles fazem um corte de orelha até orelha, abaixam toda essa pele para acessar esse crânio e fazer a raspagem, depois eles voltam e se costuram. Então é um negócio que você não pode ficar pensando muito antes de fazer, porque senão você não faz. Porque é uma coisa pesada, né? Você imaginar que eles abaixam a tua pele até aqui e depois eles voltam. É um negócio assim meio creepy, né? Muito jogos mortais isso, então. O outro procedimento que eu fiz foi a mentoplastia, que é a raspagem do queixo, porque o queixo do homem também é muito mais quadrado, muito mais saltado, então é uma raspagem tanto de perfil quanto de fronte aqui, né, de posição frontal. A feminização da mandíbula, porque eu tinha uma mandíbula super quadrada aqui também, que é uma característica do crânio masculino. Então arredondou aqui. Então já foram 3, né? Frontoplastia, mentoplastia, feminização da mandíbula, eu acredito que não tem um nome específico para esse procedimento. Aí tem a rinoplastia, que é a do nariz, porque o nariz da mulher ele é menor, ele tem o dorso mais para baixo. O meu nariz, ele tinha meu nariz de homem tinha um dorso muito maior, ele era muito mais largo. Eu fiz a raspagem do pomo de Adão, que tem é a única cicatriz que aparece aqui, mas é muito sutil, que é um risquinho aqui que eles fazem um corte para inserir, acho que uma ferramenta aqui para raspar o pomo, porque ele é uma cartilagem. Eu nunca tive o pomo de Adão muito acentuado, mas eu também quis fazer esse procedimento porque eu queria eliminar qualquer característica, qualquer informação que sugerisse um traço masculino do pescoço para cima. As dificuldades pós-cirúrgicas não foram relacionadas à dor, mas relacionadas a muito incômodo. Uma coisa que é super interessante é que a minha mandíbula hoje é mais fraca do que era antes. Como o meu osso diminuiu de forma considerável, o meu músculo, a partir do momento que foi se ajeitando na recuperação, ele perde também um pouco de densidade. Foi o que o cirurgião explicou para mim. Então ele diminui um pouco de tamanho para se modelar a essa nova composição mandibular. O meu músculo da mandíbula ele é menor, ele é mais fraco do que ele era quando eu tinha a mandíbula original, assim, vamos dizer, a minha mandíbula de homem. Eu fui super bem acompanhada, foi uma coisa incrível, foi uma experiência incrível que eu tive, desde o pré-cirúrgico até o pós-cirúrgico, até um ano antes, desde a primeira consulta, quando eu fui lá dizendo que eu tinha o interesse em fazer essa cirurgia. Foi super incrível o tratamento que eles deram, a atenção que eles deram. O cirurgião é uma pessoa muito especial. E durante essas consultas, mesmo antes da cirurgia, depois ele falou, olha, Ale, a recuperação completa se dá na média de 1 ano. Tem que ser paciente, porque a disforia ainda vai existindo, né? Embora psicologicamente ela está sendo já bem tratada, porque você já fez a cirurgia. Embora a composição dele agora seja mais feminina, ele ainda, pelo fato dos inchaços, você ainda tem a sensação de ter traços masculinos que mexem um pouco com essa parte da disforia, mas é muito mais leve, sim, muito mais leve do que aqueles momentos pré-cirúrgicos, né? Não dá nem para comparar. Vou pedir para comentarem, claro, né? Porque quanto mais a gente comentar, mais a gente aumenta essa comunidade em torno de um tema que é tão importante, que é a diversidade de gênero. Não se esqueçam de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá bom? Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.